Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre o processo de urbanização no mundo. Então, a primeira coisa, vamos observar agora esse mapa mental que eu fiz em relação à urbanização. Então, a urbanização, ela não é nova. É algo super antigo, que data mais de 4.000 anos atrás, no mínimo. Existem relatos de cidades como Varanasi, na Índia, de mais de 8.000, 9.000 anos, cidades com mais de 10.000 anos. Só que não são cidades da mesma forma como as nossas são hoje. São próton-cidades, cidades iniciais, cidades muito rudimentares comparadas com as nossas. Então, processo histórico de formação. A urbanização ela é, portanto, algo muito antiga. Começa quando os seres humanos deixam a condição de nômade e se fixam em alguns lugares, geralmente margens de rios. Mas por quê? Por causa do desenvolvimento da agricultura. O que a agricultura tem a ver? Tem tudo a ver. Por quê? Com a agricultura, inicialmente ela serviu para a produção imediata, mas depois, com o passar de séculos, ela gerou excedente. O excedente fez com que levasse em consideração o comércio. Então, o excedente gerou o comércio precisou de transporte, os transportes geraram as trocas comerciais e a formação das primeiras cidades. Ou seja, a agricultura, que é a agropecuária, surgiu tanto para a subsistência quanto também para a geração do excedente, que esse excedente foi levado para o comércio. Essa classe comercial ficou cada vez mais rica e se apoderou de um espaço simbólico, que é o espaço da cidade, formando vilas às margens de rios que ficam em locais de planície. Vamos observar de novo aqui o globo. Então a gente pode ver que as primeiras cidades elas foram justamente aonde também se desenvolveu a agricultura, onde hoje é o Iraque, Egito, Índia, aqui no vale do rio Indo, do rio Ganges, do rio Yangtze, na China. Bom, então a gente pode perceber, portanto, que há uma associação entre agricultura e urbanização. Isso nos seus primórdios. Hoje é outro processo, hoje são outros fatores. Então, a primeira coisa, o que é cidade? Cidade seria a materialização, ou seja, são os prédios, as ruas, as avenidas. Mas isso é muito vago. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma sociedade urbana. Em uma sociedade urbana quer dizer que o nosso modo de vida é urbano e não se realiza através apenas da estrutura social e física. Ou seja, a cidade ela existe como algo físico, mas o ser urbano, o modo de vida urbano é muito maior do que a própria cidade. Bom, isso se intensifica com a globalização, se intensifica com esse modo de ser, com esse padrão de ser, o padrão de consumo. Por exemplo, existem pessoas que não moram em cidades, mas que têm as conveniências criadas em cidades, como carros, celular, internet, que são coisas criadas na cidade que surgiram primeiros para as pessoas que moram em cidades. Mas com o passar do tempo, esse modo de vida foi chegando em outros lugares que não são apenas cidade. Só que esse processo de urbanização ele não é igualitário, ele é desigual e acontece de forma diferenciada em países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Vimos no oitavo ano que o mundo foi dividido a partir da década de 60 e 70 em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Por quê? Porque existia, assim como existe, uma grande disparidade, uma grande desigualdade entre as condições sociais e econômicas dos países. O que isso quer dizer? As cidades em países desenvolvidos crescem de uma maneira diferente das dos subdesenvolvidos. A primeira coisa, ela hoje está praticamente estabilizada. Quando vocês forem colocar na página 53 do livro de vocês, Expedições Geográficas, simplesmente vai apresentar um gráfico, um mapa, que fala sobre o crescimento das cidades. Diferentemente das cidades subdesenvolvidas, que é acelerar. Então, nas cidades desenvolvidas, há uma forte associação com a industrialização. Se antigamente era com a agricultura, hoje nos países desenvolvidos é com a indústria. Isso resultou no êxodo rural, por causa da mecanização no campo e na criação dos subúrbios. Só que os subúrbios das cidades subdesenvolvidas são diferentes da periferia e do subúrbio das cidades subdesenvolvidas. Então, já aqui nos países subdesenvolvidos, o planejamento urbano ou ele não existe ou ele é insuficiente. Bom, ou ele é
pouco aplicado, né? Isso é influenciado pela pobreza no campo, inicialmente, mas hoje também há cidades industriais em países subdesenvolvidos, como é o caso de São Paulo, Cidade do México, dentre outros, tá bom? Agora a gente vai ver alguns padrões de ruas de cidades que eu vou colocar aí no Instagram também para vocês verem as imagens. Então, esse aqui seria em formato de grid, que é muito comum nos Estados Unidos. Aqui seria formato xadrez, que é o que? A região central e a região comercial, dividida em ruas com o mesmo tamanho, né? Em formato xadrez. Aqui seria Austin, no Texas. Aqui já seria uma forma de imitar a França, Paris, né? A cidade de Boa Vista, em Roraima. E aqui seria Olinda, que seria um crescimento mais orgânico, né? Um crescimento sem um planejamento específico. E aqui já é Brasília, com um crescimento já definido. Então, como que a gente pode definir a cidade de uma forma assim simples, em palavras? A cidade, ela é contraditória. Existem cidades industrializadas, ela é o berço da industrialização. As cidades geralmente são dinâmicas, ou seja, as cidades mudam rapidamente. Elas são espaços de apreensão, porque nem todo mundo que está nela tem as mesmas condições sociais. Existem cidades desenvolvidas e cidades subdesenvolvidas. E elas podem ser também local de escape. Como? Vários artistas fugiram de suas condições de pobreza, de marginalidade, e foram para as cidades atrás de outras condições de vida. Bom, pessoal, então é com isso que eu espero que vocês possam entender um pouco mais do processo de urbanização. Vou deixar as fotos aí dos padrões de ruas das cidades.